Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black, como sempre, trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você ainda não é inscrito, não conhece o meu trabalho, acabou de chegar, considere assistir o vídeo. Se você gostar, se inscreve aí, vai. Deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, vamos de história? A presença da morte. Existem crenças que, embora absurdas, devem ser levadas em consideração, porque em algum momento podem nos dar um tapa na cara. Meu avô dizia que dormir com as mãos cruzadas sobre o peito, como se estivesse morto, era um chamado à morte e que era melhor não usar essa forma para dormir. Minha mãe também falava isso. Uma noite fui à casa de alguns amigos e estávamos conversando sobre o assunto e outras crenças também. Desafiávamos-nos a ver quem conseguia dormir com a mão cruzada sobre o peito. Eu, como era o mais ousado de todos, resolvi experimentar. Então adormeci com as mãos, cruzadas sobre o peito, como um cadáver. A certa altura da noite, senti uma pressão no peito e uma sensação de asfixia, como se eu não conseguisse respirar. Achei que talvez fosse por causa da posição em que eu estava dormindo. Acordei e quis virar para o lado, mas o meu corpo não respondeu. Pude ver na frente da cama onde eu dormia uma presença me olhando na escuridão. Eu não conseguia ver as suas feições, mas podia ver os seus olhos brilhando e me encarando atentamente. Comecei a rezar o que eu sabia, e a certa altura aquilo desapareceu. Não sei o que pode ter sido, apenas um sonho ou o que eu pensei antes causou aquilo. Ou talvez a maneira como eu estava dormindo. Bem, para minha própria segurança, nunca mais voltei a dormir assim, porque talvez naquela noite, naquele quarto, a presença da morte estivesse ali, ó, diante de mim. Tem coisa que é melhor não desafiar, pois você pode se dar muito mal e não vale a pena arriscar, não é? Direitos autorais, Alex Moralex Gomes. E aí, aterrorizados? Coincidência ou não? Será que ele viu a presença da morte ali? Lembrando aqui, ó, que a minha mãe não gostava que a gente fizesse isso com as mãos. E eu levei isso para a vida. Se eu vejo alguém da minha família assim, eu sou a primeira a dar um tapinha na mão, pedir para não fazer isso, porque me dá um tipo de mal impressão ver a pessoa assim, sabe? Pode ser coisa da minha cabeça, mas como disse o relatante, né? Melhor não arriscar, né? O seguro morreu de velho, o desconfiado tá vivo até hoje e assim vai, né? E vamos para a próxima de hoje. E para quem gosta dos vampiros, né? Temos mais uma história aqui. Beijos e Sangue. O romance proibido entre uma vampira e um caçador. Na escuridão da noite, uma cidade mergulhada em segredos e mistérios testemunhava uma história que desafiava as leis do destino.
Lara, uma vampira que vivia nas sombras, com a sua pele pálida, olhos vermelhos cintilantes, de praxe. Estava cansada ali da solidão eterna. Ela se alimentava de sangue. Mais do que isso, desejava algo que fosse maior do que a simples sobrevivência. Ela queria sentir amor, emoção, qualquer coisa que a fizesse lembrar o que era ser um ser humano. Em uma noite chuvosa, enquanto caçava pelas ruas da cidade, Lara encontrou algo inesperado. Victor, um caçador de vampiros que, até aquele momento, nunca havia falhado em sua missão. Ele era implacável, um homem forte e destemido e com uma missão clara: exterminar todas as criaturas da noite, incluindo Lara. Porém, ao ver os olhos dela pela primeira vez, algo aconteceu. Em vez de atacá-la como faria normalmente, ele ficou paralisado pela beleza e pela tristeza que emanava dela. Lara, por sua vez, sentiu uma chama acender dentro de si, algo que há séculos ela não sentia. O cheiro de Victor, misturado com o aroma do seu sangue quente, a atraía de uma maneira que ela não conseguia explicar. Foi um olhar, um encontro que transformou tudo. Ela sabia que se o matasse, nada mais seria como antes, mas se não o matasse, a traição contra sua própria natureza poderia ser fatal. Entre lutas internas e emoções conflitantes, ambos estavam divididos. Victor, embora treinado para matar, não conseguia desviar os olhos de Lara. Ela, com sua sedução e graça vampiresca, começou a deixar transparecer sua vulnerabilidade, algo que ele jamais esperaria de uma criatura que representava tudo que ele odiava. Eles se encontraram muitas vezes secretamente, discutindo, brigando, mas também se apaixonando de uma maneira que nenhum deles podia controlar. No entanto, a cidade estava em alerta. Outros caçadores descobriram o envolvimento deles e a ordem era clara: destruir ambos antes que o romance entre um vampiro e um caçador se espalhasse e causasse mais caos. Victor e Lara tinham pouco tempo. Na noite decisiva, quando o conflito entre caçadores e vampiros estava prestes a estourar, Lara e Victor se enfrentaram mais uma vez. Mas dessa vez não havia raiva nem medo, apenas uma decisão. Eles sabiam que não podiam mais continuar juntos, mas também sabiam que o amor deles era verdadeiro e irreversível. No último momento, quando as espadas de prata dos caçadores se aproximavam de ambos, Victor olhou para Lara e, com uma expressão de dor, pediu que ela fugisse. Sem hesitar,
Lara, com um grito angustiante, virou-se para enfrentar os caçadores, oferecendo-se como isca para que Victor escapasse. Mas antes que ele pudesse fazer algo, uma reviravolta impressionante ocorreu. Com um gesto inesperado, Lara usou seus poderes de vampira para manipular o tempo por breves segundos, desintegrando os caçadores ao redor deles. Mas o preço foi alto. O feitiço causou uma dor insuportável. E antes que pudesse se recuperar, Lara caiu nos braços de Victor com um sorriso triste. Ela sussurrou suas últimas palavras a ele. Nós nunca poderemos ficar juntos, mas você sempre será meu. E com essas palavras, ela desapareceu, evaporando-se na noite, deixando apenas o cheiro do sangue e o eco do amor proibido. Victor, devastado, jurou que por toda a sua vida lutaria para proteger o que restou daquela memória. Mas ele sabia que, mesmo em sua solidão, Lara viveria para sempre em seu coração, uma vampira que se sacrificou por um amor impossível. E assim o romance entre a vampira e o caçador virou uma lenda, uma história de sacrifício, amor e sangue, sussurrada nas sombras de cada noite, como uma advertência de que, às vezes, o amor verdadeiro é aquele que nunca pode ser, mas que sempre será lembrado. Por reze antes de dormir. Eita, que conto top! Eu gostei desse conto, um conto de vampiro. Quem mais aí gosta de histórias de vampiros? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos para a próxima história de hoje. Será um relato? Será um conto? Bora tirar a dúvida? Minha mãe me contou uma história sobre familiares que moravam em uma área de Manzanillo, perto da linha do trem. Naquela época, quase tudo ali estava desabitado e as casas mais próximas estavam a cerca de 500 metros de distância. Aconteceu então que o seu tio brigou com a esposa, estava bêbado. E apesar de ela pedir para ele ficar em casa, ele recusou e saiu para a rua. Antes de ir embora, zangada, sua esposa gritou: Espero que o diabo apareça para você. O cara se afastou bastante. De repente se deparou com um homem montado em um cavalo preto esplêndido, quase como um puro sangue. Esse homem vestia uma roupa muito elegante. Sabe aquela roupa novinha, recém-estreada? Assim. Segundo o tio, o homem perguntou para ele: Onde vai? Volta para casa. Não vê que sua mulher disse para você não sair? O cara ficou em choque e então o cara tirou o chapéu, revelando que não tinha rosto. Aterrorizado, o tio correu de volta para casa e reclamou à esposa, né? Reclamou por ela tê-lo
amaldiçoado. Na minha família sempre foi dito que as bênçãos e maldições das esposas e mães são muito poderosas. Algo parecido aconteceu com a minha irmã, pois um dia ela descobriu que o seu namorado levava outras garotas no carro e ficava lá de namorico, né? Furiosa, ela desejou que o carro quebrasse. E uma semana depois, de fato, o carro parou de funcionar. E por mais dinheiro que ele gastava arrumando o carro nunca mais voltou a andar. Relato de Engie P. E aí, aterrorizados, o que acharam desse relato? Minha mãe sempre disse que a palavra tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. E eu acredito muito nisso. Bora pro próximo? Vocês acreditam em bruxas? Vamos a essa história que é contada pela minha mãe, sempre com respeito e alguma tristeza. Acontece que minha mãe tinha uma comadre que, naquela época, era visitada por uma parente do seu rancho que morava lá nos Estados Unidos. Aquela senhora, descrita como meia canídia, voltava sempre com um novo bebê nos braços, deixando a filha mais velha cuidar de todos eles. Em uma dessas visitas, a moça chegou com os irmãozinhos na cidade para ver a comadre da minha mãe. A mais pequena, ainda de colo, era uma menina linda, branquinha, com olhinhos claros e o rostinho cheio de pintinha, além de ser muito risonha. Muita gente pedia para a senhora que lhe desse a menina e ela respondia bem envergonhada: "Ai, não! Como acha que eu vou dar? Não!" Tempos depois, a comadre da minha mãe teve que ir até o rancho por causa de algo grave que aconteceu. E quando ela voltou, a minha mãe perguntou para ela o que estava acontecendo no rancho. E a sua comadre lhe disse: "Lembra da menina, da menininha linda?" Minha mãe, sem saber de nada, respondeu que sim. E a comadre soltou: "Uma bruxa acabou com a menininha." Segundo a irmã mais velha, em um desses dias passados, um dos irmãozinhos estava doente. Então, ela se dedicou a cuidar do que estava doente. E enquanto ela se encarregava do bebê, notou que a menininha tinha adormecido. Então, ela deitou-se ao lado da bebê na cama para poder assim cuidar do outro menino. E em um descuido, ela sentiu um sono profundo, como se estivesse sendo adormecida com alguma coisa. E entre sonhos, ela conseguiu ouvir barulhos pela casa, mas ela não conseguia acordar de jeito nenhum. Finalmente, ela conseguiu abrir os olhos e percebeu que a bebê não estava mais na cama. Ela se levantou alarmada, pensando que talvez algum dos irmãos maiorzinhos, a tivesse levado. Ao espreitar em um quarto vazio da casa, ela encontrou as paredes cheias de sangue e o corpinho da irmãzinha praticamente despedaçado, com os pés partidos, braços mordidos e os olhinhos fora de sua órbita, talvez pelo horror que testemunhou.
A moça avisou imediatamente as pessoas do rancho. Muitos saíram à procura de pistas e, segundo se diz, encontraram uma mulher em cima de uma árvore, rindo, com a boca toda manchada, e nos bolsos da roupa dela tinha uma das meiazinhas da bebê. As pessoas fizeram ela descer da árvore à força, amarraram-na e bateram e por final atearam fogo nela. Diz que esse caso até saiu no jornal da época. É uma história assustadora que a minha mãe se recorda com grande pesar. História de Ellie Stevenson. Gente do céu, que horror! Eu não duvido, pois gente boa e gente ruim tem em todas as esferas sociais, em todas as religiões, em todos os credos, enfim, gente ruim tem em todo canto. Do mesmo jeito que existem as bruxas curandeiras, eu acredito sim que existam também, como diz, o lado escuro da força. Eu achei bem chocante, que dó, não? E vocês, o que acharam desse relato? Deixem aí suas opiniões nos comentários, sempre comentando com respeito. E aí, você que chegou agora, é sua primeira vez por aqui, gostou? Se gostou, se inscreve aí no canal, vem para minha alcateia, você também vem. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like aí para fortalecer o canal, sem compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal. Se você ativar, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você, ó, de pronto vai ser notificado. E voltem, né? Voltem sempre, pois eu estarei aqui, ó, sempre esperando por vocês todos os dias com histórias de arrepiar. E se você tem um conto, um relato, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal. Eu ficarei muito honrada em narrar aqui. Bem, quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a cada um de vocês aí aterrorizados que não soltam a minha mão. E por hoje é só, gente. Obrigado pela presença, pela permanência, pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.